Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do TVU Esporte. Segunda-feira, 7 de novembro de 2011, o dia seguinte da grande zebra ontem no Parque do Sabiá, vitória do Lanterna sobre o líder Corinthians. 37 mil espectadores presentes na grande festa do futebol ontem aqui em Uberlândia. E nós vamos repercutir, porque hoje nós tivemos um problema no aeroporto de São Paulo. Depois eu vou passar para os telespectadores o que aconteceu no aeroporto de São Paulo. Vamos debater a 33ª rodada do Brasileirão, os mineiros com alguns problemas, mas o Atlético já respirando, o Cruzeiro perdeu o Montijo, perdeu o jogo, engraçado. Semana passada o Flamengo levou uma virada lá no Rio Grande do Sul. Ontem levou um vareio no primeiro tempo e arrebentou com o Cruzeiro no segundo. Coisas do futebol. Convidados do TVU Esporte, mais uma vez, hoje, equipe completa, Luiz Humberto Lara, da Rádio Vitoriosa AM. Boa noite, Lara. Boa noite, Tomé, boa noite ao telespectador. Realmente muitos resultados aí inesperados, né? Esse do Corinthians, essa virada do Flamengo para cima do Cruzeiro. O goleiro Fábio ontem foi muito mal. Pela primeira vez eu vi o Fábio, goleiro do Cruzeiro, jogar mal. Mas ele fez uma finta no Ronaldinho e cresceu. Depois ele entregou nos pés do Thiago Neves. Thiago tomou uns gols. Aí também. O Thiago fez uma obra de arte. Com certeza. Se fosse um jogador grosso, teria mandado a bola lá na arquibancada, mas o Flamengo recuperou no campeonato, né? Exatamente. E afundou o Cruzeiro, porque agora a situação do Cruzeiro é complicada. Lara, aproveitando o início do programa, vamos fugir um pouco do Brasileirão. A Unitri passou pelo Olímpico, fase semifinal do Campeonato Mineiro, 2 vitórias, uma em Belo Horizonte, outra em Uberlândia. E agora vamos para a grande final. Já tem as datas aí? As datas já foram divulgadas? Isso, em primeira mão no seu programa, tá, Tomé? Depois dos 2 jogos horrorosos contra o Olímpico, né, lá em Belo Horizonte, a Unitri venceu por uma diferença de 7 pontos. E sábado aqui no TC, primeiro período, segundo, terceiro, horrorosos. Mas no último período a Unitri esteve bem e acabou vencendo o jogo. Diante disso, daqui a pouquinho joga em Belo Horizonte o Minas contra São Sebastião do Paraíso. Primeiro jogo lá em São Sebastião, Minas venceu com tranquilidade. E hoje o Minas deve fechar a série também. E o primeiro jogo da semifinal já está marcada, né? O segundo e o terceiro também, os 3 jogos. O primeiro jogo aqui em Uberlândia, Unitri, possível Minas, quinta-feira, às 8 da noite no UTC. Depois, domingo lá em Belo Horizonte, parece que é dia 13, às 11 horas da manhã. E segunda-feira agora, às 8 da noite, também em Belo Horizonte. Segunda, dia 14. Dia 14. Domingo, dia 13, às 11 horas. Se for preciso, terceiro jogo, né? Se necessário, dia 14. Uma segunda-feira, às 8 da noite, na Rua da Bahia. No belíssimo ginásio do Minas Tênis Clube. Fernando Cortes, boa noite. Vou ler aqui uma matéria que saiu no site da UOL, mas inicialmente seus cumprimentos. Boa noite, Luiz, boa noite, Lara, boa noite a todos do TVU. Realmente um evento de tamanho e envergadura ontem no Parque do Sabiá, divulgados 37.034 espectadores, acho que tinha mais, viu, Tomé? Sim. Com certeza tinha mais, mas uma festa onde o América realmente carimbou o líder da competição. Fernando Cortes, notícia estampada no site da UOL. A Confederação Brasileira de Futebol confirmou ao site UOL Esporte que o trio de arbitragem de América Mineiro e Corinthians foi agredido no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, nesta segunda, portanto hoje. A entidade disse que Jean-Pierre Gonçalves Lima, Altemir Hausmann e Júlio César Rodrigues passam bem. Os árbitros estavam em São Paulo em conexão para as suas cidades, são gaúchos, os membros do trio de arbitragem, em conexão para as suas cidades de origem, quando se envolveram em uma confusão com torcedores corintianos que estavam em seu voo. A agressão se deu no saguão de desembarque do aeroporto e a Infraero e a Polícia Federal foram chamados para resolver o problema. Fernando Vô, que leitura o senhor faz dessa
atitude intempestiva. O pessoal embarcou aqui em Uberlândia junto com o trio, mas deixou para quebrar o pau lá em São Paulo. É lamentável, né, também. Os torcedores bastante exaltados. A gente via ontem, até mesmo na saída da equipe fora do Parque do Sabiá ontem, bastante nervosos, mas assim, por não aceitar o tanto que a equipe jogou mal realmente no Parque do Sabiá. A equipe não se adaptou, vamos dizer assim, ao Parque do Sabiá e, lamentavelmente, o trio de arbitragem, que na minha concepção só teve o erro na penalidade marcada a favor do América. Foi um lance que eu estava bem na diagonal, onde a bola foi cruzada. Os dois jogadores só estavam olhando em direção à bola e houve o choque dos dois jogadores. E ele apontou até mesmo com uma certa distância a marca do pênalti. Foi o único erro da arbitragem. Fora isso, aplicou vários cartões amarelos. O pênalti bem marcado no Emerson Sheik. A falta onde o Chicão ganhou o cartão amarelo também foi perfeita. Agora, lamentável, é um time que é líder da competição e faz um ato lamentável desse, principalmente onde os árbitros, certo, acharam que, por exemplo, estariam à vontade fazendo conexão em São Paulo, e a torcida do Corinthians começa a desesperar porque vê o título às vezes escapar pelas mãos. Vamos agora aos gols dos 3 jogos dos mineiros. No sábado, o Atlético venceu o Grêmio na Arena do Jacaré 2-0. Ontem, o América, bateu o Corinthians aqui no Gigante do Parque e o Cruzeiro foi derrotado por 5-1 pelo Flamengo no Engenhão. Vamos aos gols com o VT da Rede Minas. O Cruzeiro saiu na frente aos 7 minutos de jogo. Montijo cobrou escanteio e Anselmo Ramon desviou para o fundo das redes. A reação do Flamengo começou aos 35 minutos do primeiro tempo. David chutou de longe, a bola bateu no travessão e tocou nas costas de Fábio e entrou. Aos 3 minutos do segundo tempo, Ronaldinho Gaúcho cobrou escanteio e David marcou de cabeça. O terceiro gol do Flamengo foi um lançamento de Muralha para Thiago Neves, que finalizou sem chances para o goleiro Fábio. 3 minutos depois, o Flamengo marcou o 4º gol da partida. Jogada de Muralha e cabeçada de Thiago Neves. O 5º gol do Flamengo contou com a ajuda do goleirão Fábio. Thiago Neves agradeceu e fechou a goleada. Final, Flamengo 5, Cruzeiro 1. No jogo em que Bernard e Douglas poderiam desequilibrar, eles pouco fizeram. Para variar, Hever mostrou habilidade e deu segurança no setor de defesa. Por pouco ele não marcou. Do outro lado tinha Vitor. Ele espalmou o chute de Leonardo Silva, de Daniel Carvalho e também de Neto Berola. Já que não segurou nenhuma, Felipe Souto mandou a bomba. No rebote, André marcou. E o Grêmio não se acertava. Tudo ia bem até que no início do segundo tempo, Neto Berola foi expulso. André Lima teve chance. Escudeiro fez boa jogada e Hever salvou. Mário Fernandes balançou a trave. Mas Douglas deu sinal de que era dia de galo. Daniel Carvalho entendeu o recado. Depois de muito tempo sem jogar, Marquinhos Cambalhota entrou na partida. O Marquinhos jogou 15 minutos comigo lá em Goiânia. Eu gostei muito do que eu vi lá. Eu gosto da característica dele. E para esse tipo de jogo que a gente estava ali, era o ideal. E ele entrou muito bem. E Cambalhota foi útil. Renan Ribeiro cobrou tiro de meta, Richarlison cabeceou e Cambalhota dominou, ameaçou o chute, olhou para o goleiro e estufou a rede. No final da partida, Renan Ribeiro garantiu o Atlético sem sofrer gols. No ano passado, o Cuca conseguiu um aproveitamento de 88% com o Cruzeiro jogando em casa no segundo turno do Brasileiro. Deixando pelo Atlético, o aproveitamento é um pouco menor, 80% com 5 vitórias e 2 empates, o suficiente para uma reação atleticana e para o treinador ser ovacionado por quase 18 mil torcedores. Nós tínhamos 10 jogos para ganhar 5 nas nossas contas, né? E o primeiro a gente jogou com o Santos, ganhamos. Aí nós tínhamos 9 para ganhar 4. Perdemos para o Vasco. Então ficaram 8, é 50%. Aí nós ganhamos do Fluminense. Ficaram 7 para ganhar 3. Aí nós ganhamos do Palmeiras. Ficaram 6 para ganhar 2. Hoje a gente ganhou do Grêmio. Tem 5 para ganhar 1 na matemática que a gente está fazendo.
para atingir o objetivo, que é continuar na Série A e aí programar o ano que vem. O América saiu na frente com Fábio Júnior cobrando o pênalti de Alessandro em Kempes. O empate do Corinthians também veio de um pênalti de Amaral em Sheik. Chicão cobrou com categoria e empatou o jogo. Aos 42 minutos do segundo tempo, Amaral, de falta, deu a vitória ao América. Final, América 2, Corinthians 1. Luiz Humberto Lara, e o Galo conseguiu a sua terceira vitória consecutiva, bateu o forte time do Grêmio na Arena do Jacaré e está aí agora numa situação, eu não diria confortável, mas relativamente sob controle. O Atlético hoje está aí com 39 pontos ganhos, 5 a mais do que o Cruzeiro, que é o primeiro na zona de rebaixamento. Está fora de perigo? Aí conseguiu escapar? Está respirando, né? Conseguiu respirar, colocar a cabeça para fora da lama e começou a respirar o Atlético. E com essa vitória, 2 seguidas, né? Inclusive bateu até o Fluminense. Se o Fluminense tivesse vencido o Atlético, ele seria líder do campeonato. Mas quando o time vem, como o Atlético pegou esse embalo no campeonato, eu vou acreditar que o Atlético não vai ser rebaixado esse ano, porque o time está no embalo. E o time está bem. O time está fechado, com técnico. E quando isso acontece, Tomé, dificilmente a coisa só tem que andar e dar certo. E o Atlético está embalado. Contrapartida do Cruzeiro, na minha opinião, não. Está embalado para baixo. E o Atlético está embalado para cima. Fernando Cortes, o Flamengo, depois de uma semana complicada, deu a volta por cima, derrotou o Cruzeiro 5-1, fez um péssimo primeiro tempo, mas ganhou muito bem o jogo. Muralha, uma partida espetacular, e o Cruzeiro perdeu o jogo e perdeu o Montijo para o restante do campeonato. O Cruzeiro hoje tem 34 pontos ganhos, é o primeiro na zona de rebaixamento, e nós ainda vamos ter vários jogos do Cruzeiro. Inter em casa no próximo domingo, Avaí fora, Atlético Paranaense em casa, Ceará fora e Atlético Mineiro. Cruzeiro vai conseguir escapar ou é melhor acender as velas e fazer promessas? É melhor torcer um pouco mais, viu, Tomé? Porque realmente a situação do Cruzeiro dentro da competição é muito difícil. Tem jogos difíceis, principalmente esse do próximo domingo contra o Internacional. Joga contra o Ceará fora de casa, um adversário direto. E na última rodada joga contra o Atlético Mineiro, que é o clássico. Quer dizer, a gente sabe o que é um Cruzeiro e Atlético. Então a situação é muito difícil. Lamentavelmente, o Cruzeiro tinha tudo para vencer realmente o jogo de ontem, mas principalmente também pela expulsão, a contusão do Montijo. Quer dizer, um jogador importante para a equipe. É peça-chave, né? Peça-chave e ser um meio de ligação e que vai fazer muita falta para a equipe do Cruzeiro. Agora, a distância dos pontos se encurtaram, né, Tomé? Por isso abriu uma margem precedente mais 3 equipes. Fluminense, Botafogo e Flamengo. Eu acho que ainda, até mesmo o Internacional pode ainda beliscar alguma coisa com relação a título da competição. Nós vamos falar sobre os demais participantes do Campeonato Brasileiro no segundo bloco. Vamos agora para um rápido break, um intervalo comercial, e depois os demais jogos, os demais gols da 33ª rodada do Brasileirão. A Universidade Federal de Uberlândia oferece agora a alunos, professores e servidores uma moderna academia de esportes, com equipamentos de última geração e acompanhamento dos melhores profissionais da área. Aproveite, faça já a sua inscrição. TV Universitária, construindo conhecimento. UFO, viva para todos! Esporte é qualidade de vida.
TV Universitária, construindo conhecimento. UFO, viva para todos! Estamos de volta com o segundo bloco do TVU Esporte. Já falamos sobre os jogos dos mineiros. Atlético venceu, Cruzeiro foi derrotado por goleada e o América conseguiu um resultado expressivo aqui no Gigante do Parque, bateu o Corinthians por 2-1. Mas os demais participantes também atuaram. Vamos aos gols dos outros times do Campeonato Brasileiro pela 33ª rodada do Brasileirão Série A. No Engenhão jogaram Botafogo e Figueirense. No primeiro tempo, aos 5 minutos, Júlio César fez o gol do jogo. Placar final, Botafogo 0, Figueirense 1. Em Pituaçu, Bahia e São Paulo. No primeiro tempo, aos 20 minutos, Wellington fez São Paulo 1-0. Logo no início da segunda etapa, Souza empatou o jogo 1-1. Aos 3 minutos, Lucas fez São Paulo 2-1. Aos 16, Cícero ampliou São Paulo 3-1. Aos 23, Lulinha reduziu no placar São Paulo 3-2. Aos 28, Fael empatou o jogo 3-3. E aos 38, o zagueiro Luiz Eduardo fez contra. Placar final, Bahia de virada 4, São Paulo 3. Na Vila Belmiro, Santos e Vasco da Gama. No primeiro tempo, aos 4 minutos, Neymar de falta fez Santos 1-0. No segundo tempo, aos 28, Neymar deu um passe perfeito e Borges ampliou. Placar final, Santos 2, Vasco da Gama 0. Em Florianópolis, no estádio Orlando Scarpelli, o Avaí recebeu o Ceará. No primeiro tempo, aos 15 minutos, Thiago Humberto fez Ceará 1-0. No segundo, aos 12 minutos, Felipe Azevedo fez Ceará 2-0. E aos 14, o William reduziu. Placar final, Avaí 1, Ceará 2. No Pacaembu, jogaram Palmeiras e Curitiba. No primeiro tempo, aos 22 minutos, Davi abriu o placar, Curitiba 1-0. E na segunda etapa, aos 11 minutos, Leonardo definiu o jogo. Placar final, Palmeiras 0, Curitiba 2. Em Curitiba, na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense recebeu o Atlético de Goiás. No primeiro tempo, aos 26 minutos, Anselmo fez 1-0 para o time goiano. No segundo tempo, aos 2 minutos, Neto empatou o jogo 1-1. E aos 11 minutos, Neto fez o segundo dele. Placar final, Atlético Paranaense 2, Atlético Goianiense 1. Bom, estes os gols. Vocês viram o Vasco, co-líder, também foi derrotado na Vila Belmiro pelo Santos, 2-0. Mais um show do garoto Neymar. O Neymar é isso tudo mesmo? O pessoal já está comparando o Neymar ao Messi. Eu vou fazer essa pergunta para você, Fernando. Você que foi um atleta de alto nível técnico, principalmente no futsal, já dá para comparar o Neymar ao Messi ou está meio cedo ainda? Não, tá um pouco cedo ainda. Mas é um garoto abusado e tem uma característica que, na minha opinião, principalmente eu tive muita palestra, já vi muito técnico bom, viu? Então, o jogador, quando ele dribla em direção ao gol, você pode ver que ele é um jogador diferenciado. O Neymar é muito difícil você ver ele dar um drible para trás ou ele dar uma dirada. Ele sempre vai em direção ao gol, sempre vai em direção à grande área e isso é um ponto muito fundamental em termos de habilidade. Agora é um jogador diferenciado que vai precisar de mais equilíbrio, de mais cabeça e sem dúvida nenhuma, jogando na Europa, creio que pode chegar até entre os 10 melhores jogadores do mundo, mas jogando na Europa, logo vai ser o melhor jogador do mundo. Dizem que ele já está negociado com o Real Madrid, mas uma corrente defende a tese de que o Barcelona seria melhor para ele. Na sua visão, Real Madrid ou Barcelona? Barcelona. Acho melhor, um time que parece que na concepção os brasileiros se adaptam melhor, é um time vencedor, como é o Real Madrid, mas eu acho que ele seria muito mais bem recebido, principalmente pela quantidade. Você acha que ele se enquadraria naquele toque de bola ali? Também vai ficar até estrela para pouco céu, não, vai ficar até certo ponto descomparado, viu? Porque ele tem um negócio, principalmente no Santos hoje, o Neymar, uma facilidade. Eu vi melhores momentos do Vasco, ontem que eu estava no Parque do Sabiá, eu vi eles fazer tabelinha entre três, assim, tipo aquele bobinho, com o Ganso, com o outro jogador, o Neymar, eles têm uma facilidade. Fazer isso com o Messi, aí é ruim para os adversários.
Muito bem. Luiz Humberto Lara, o grande resultado da rodada, sem dúvida nenhuma, Fluminense 2, Inter 1, Fluminense agora em terceiro lugar, a 2 pontos dos líderes. O Fluminense tem 56, deixa eu confirmar aqui, exatamente, 56 pontos, Corinthians e Vasco 58, com um ponto positivo. O Fluminense tem 18 vitórias, mais do que Corinthians e mais do que Vasco. Agora vai, melhor campanha do segundo turno do Fluminense, sem dúvida nenhuma. Nesse embalo, o Tricolor tem condições de chegar ao bicampeonato? Olha, Tomé, o Fluminense é aquele time que você pode esperar tudo dele. O dia que você pensa assim, o Fluminense hoje vai vencer o Atlético, né? Perdeu. O Fluminense hoje vai engrossar, de repente um empatezinho com o Internacional fica de bom tamanho. Foi lá e ganhou do Internacional. Tem um bom elenco, tem um bom time. Até ontem eu escutava o Abel dizendo que teve briga lá internamente, porque não levou o Fred para jogar contra o Internacional. Então o Fluminense tem ali uns diretores que atrapalham muito o time. Mas o Fluminense tem bala na agulha assim para chegar e brigar por esse título, porque está em aberto. Esse título nunca teve tão em aberto como agora, né, em relação aos outros campeonatos. Mas é um time que está na briga. E eu ainda estou apostando num time paulista, viu? Eu estou apostando ainda no Corinthians contra os cariocas, né? Mas o Fluminense tem grande chance, sim, de brigar pelo título. Eu vi o jogo do Corinthians ontem pela TV, uma atuação apagadíssima. O primeiro lance de gol foi fora da área, visivelmente houve o encontrão. Se foi falta, foi fora da área, mas, apesar do erro da arbitragem, o Corinthians não fez uma partida de time que quer ser campeão. Resultado, o Vasco foi beneficiado, Vasco também teve problemas com a arbitragem, Diego Souza marcou um gol legal, anulado, mas de qualquer maneira o Santos ontem voltou a se exibir bem. Perdeu na casa do adversário, um grande adversário. O Santos, para mim, é o melhor time brasileiro. Infelizmente, como disse o Muricy Ramalho na coletiva, o Santos não se programou para ganhar o Campeonato Brasileiro. Então, por motivos os mais variados, não está competindo. Ô, Tomé, nós temos só um minuto, Lara. Louvar a atitude da torcida do Internacional ontem. Aplaudiu o Edinho, aplaudiu o técnico Abel Braga e o Rafael Sobis. Todos aplaudidos, não perderam a cabeça e os torcedores do Corinthians foram agredir a arbitragem de São Paulo. Aliás, o torcedor corintiano, ele pode estar de cabeça inchada, às vezes até nervoso com os comentários aqui, mas um fato me chamou a atenção ontem no Parque do CBA, uma demonstração linda de carinho por parte do técnico Tite. O Tite se dirigiu às crianças com síndrome de Down, que estavam posicionadas para entrar em campo com o time do Corinthians, cumprimentou um a um, beijou as crianças, e eu confesso, eu estava em casa vendo o jogo pelo pay-per-view, pelo Premiere, eu fiquei emocionado com a atitude do Tite. Um sujeito com coração desse, realmente, com certeza vai atrair, e tem atraído bons fluidos para ele. Bom, a seleção da rodada, segundo o site Globoesporte.com, Fernando Henrique do Ceará, que segurou a onda contra o Avaí ontem, o Ceará venceu o Avaí lá na ressacada. Wagner Diniz do Atlético Paranaense, o Fernando Henrique ganhou nota 8, o Wagner Diniz nota 7, o Anderson do América, ex-Corinthians, ontem contra o seu ex-time, nota 7,5, um dos zagueiros, Edson Silva do surpreendente Figueirense, outro zagueiro, 7,5, e o Thiago Carleto, lateral esquerdo do América, nota 7. Portanto, 2 do América aqui na linha de defesa. Então, o Corinthians pegou uma defesa consistente. Felipe Souto, do Atlético Mineiro, jovem revelação. Muralha, do Flamengo, outra jovem revelação, estava no banco. Entrou, colocou 2 bolas para o Thiago Neves, incríveis. Thiago Neves fez um gol primoroso, tudo bem que o Fábio facilitou, mas fosse um jogador grosso, teria tropeçado nas pernas, e ele fez uma obra de arte. E o Deco, que ontem voltou muito bem. O problema do Deco é que ele joga uma, fica de fora 3. Tem canela de vidro. Souza do Bahia, Ave Maria.
Tá ruim de centroavante esse campeonato. E Neymar dos Santos dispensa comentários. O craque da rodada, segundo o site, Thiago Neves, que inclusive fez 3 gols, pediu música no Fantástico e outras coisas mais. Média de público, 21.211, menor público. Avaí 1, Ceará 2, 6.342 pagantes. A ressacada estava vazia. Maior público, 37.034 pagantes. América 2, Corinthians 1. 32 gols, uma média de 3,2 gols por jogo, uma média altíssima. Fernando Cortes, Flamengo ainda tem chance? Flamengo briga. 55. Não, agora ele entrou está na 3 briga. pontos dos 2 líderes. Como a gente já tinha falado, também a distância agora se estreitou. Então agora essas 5 primeiras equipes aí, até mesmo o Internacional, eu acho que tem condições. O problema do Flamengo, eu acho que ainda é o equilíbrio. Porque eu vejo os outros concorrentes mais equilibrados, mais focados dentro do campeonato. E os confrontos, né? Que agora, nas 3 últimas rodadas, é que realmente que vai decidir, onde pode ter uma distância maior em termos de confronto, porque agora tem confronto direto, principalmente esse jogo agora do Fluminense os contra o Botafogo. Vão se matar, né? Começa a se enfrentar. Agora, eu queria só colocar aí na seleção da rodada, o Givanildo ontem deu uma aula no Parque do Sabiá. O América foi de uma determinação tática perfeita e envolveu. Excelente. Outro jogador que não apareceu muito, mas foi fundamental, o Ralf Paulinho não achou o Rodriguinho, meio esquerdo do América. É bom jogador. Tem um meio de articulação que a gente começa a olhar uma partida. É bom jogador. Né, Tomé? Para você que me ensinou, você começa a olhar certos detalhes, Lara, que você vê quando o jogador joga taticamente. É bom jogador. E o jogador. Givanildo deu uma aula. E outra coisa, os 3 lances que a torcida do Corinthians mais comemorou no Parque do Sabiá. Os 2 gols do Santos e o gol do Cruzeiro. O resto, a torcida ficou quieta e não jogou com a equipe, né, Lara? Com certeza. Só uma coisinha, Tomé. Na minha opinião, na minha modesta opinião, o Corinthians teve muita festa antes do jogo e muita oba-oba. Isso mexe com o brilho do jogador do América. Olha, eu tava vendo pela TV e o Sport TV, o pay-per-view, mostrou a chegada do Corinthians. O Paulinho desembarcou numa máscara, com um óculos escuro, assim de superstar, Michael Jackson, aquilo, né? Eu falei, gente, numa pose para dar entrevista, mas cordial, o cavalheiro atendeu bem a reportagem. Então, é melhor baixar do salto alto. A saída do vestiário, quando o Corinthians foi entrar em campo, tá certo, com aquelas crianças, imprensa, eu percebi isso, cheio de movimentação. Vestiário do América, nada, entraram tranquilo. Um pouquinho a torcida, foram pro lado da torcida. Quer dizer, é muita marra mesmo, viu, Tomé? Vamos calçar a sandália da humildade, porque pode estar escapando o título. Luiz Humberto Lara, já falamos sobre o Flamengo, que tem 55. E o Fogão, que parece que tem medo de ser feliz. No sábado foi derrotado pelo Figueirense em casa, 1-0. E tem um ótimo time, Louco Abreu, Herrera, Marcos Suel, Renato. É um bom time. Agora, um jogo que não poderia ter perdido, né? Perdeu em casa, se ganha, olha a posição do Botafogo, se ele vence o jogo do sábado, perdeu, estaria na ponta. Na ponta. Então, quer dizer, não dá para entender o time do Botafogo também, uma excelente equipe, mas na hora do vamos ver, não só o Botafogo, todo mundo está assim também, né? Também. Mas o Botafogo parece que tem síndrome de pânico com relação ao primeiro lugar. Na hora do vamos ver, uma panezinha no Botafogo, infelizmente, né? Agora, vamos ver, porque ainda o campeonato ficou muito aberto agora, mais aberto ainda do que estava. Então, muita gente tem chance. Os cariocas brigando com um paulista que é o Corinthians. Fernando Cortes, muito obrigado pela presença, boa noite. Espero contar com você outras vezes, em outras oportunidades. Brasileirão realmente nada definido. Nada definido, vai ficar mesmo em busca dessas 5 equipes aí que estão na frente. Obrigado a você mais uma vez pela oportunidade também. Luiz Humberto Lara, boa noite. A Unitri vai ganhar esse 11º título? Tomé, se jogar só aquilo de sábado, eu acho bem não, vamos passar muita raiva. Mas se jogar o que vem jogando, difícil, hein? Se jogar um pouco mais, pelo menos o basquete que a Unitri jogou o ano passado, por exemplo, é campeão. Mas se der brecha, o Minas leva esse ano. Mas eu acredito na Unitri. Com certeza não vão jogar mal, não. Boa noite. Boa noite, obrigado também. Estamos encerrando mais uma edição do TVU Esporte. Um abraço a todos. Até a próxima segunda-feira.